Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, mitos e lendas sempre fizeram parte do mundo dos games. Desde a época do Atari até hoje em dia, lendas e mitos ainda existem. Claro, hoje em dia meio que eles perderam um pouco de sua força, mas não deixam de existir. E por isso no vídeo de hoje que eu vou falar quais são os maiores mitos e lendas do mundo dos games. Mas antes de falar deles, eu preciso falar que existe uma diferença entre mito e lenda. Lenda é algo que foi baseado em alguma coisa real, porém que foi aumentada ou distorcida conforme o tempo foi passando, mas suas bases são reais. Já os mitos são 100% inventados. E bom, é com base nessas definições que eu vou meio que fazer o vídeo de hoje. Já que quando for um mito eu vou deixar bem claro que aquilo é um mito, e quando for uma lenda eu vou deixar bem claro que aquilo é uma lenda. Começando então com um mito, que esse é 100% falso, isso daqui vem diretamente de Pokémon. E assim, Pokémon tem muitos mitos falsos assim, tipo muitos mesmo, tá? Desde os mais ridículos até os mais bizarros, digamos assim. Mas um mito que é bastante famoso, e eu diria até que esse é um dos mais famosos que existe, é o famoso mito do caminhão da primeira geração. Esse mito surge baseado num misterioso caminhão e pedaço de terra que está localizado na cidade de Viridian, que pra quem não sabe é basicamente a cidade do terceiro ginásio, tá? Claro, se a gente for ver em termos técnicos, na verdade é o quarto ginásio, já que o primeiro de Celadon, só que ele só abre no final do jogo, né? Mas, de qualquer maneira, a lenda consistia em que um pedaço de terra muito longe de Viridian, na qual se localiza um caminhão que de fato existe, embaixo dele teria uma Pokébola que conteria o Mew, sim, o Pokémon místico Mew. Como vocês já devem imaginar, isso é obviamente falso. E que o Pokémon Mew, na verdade, para você conseguir ele, você teria que participar em um evento de Pokémon, no Japão, nos anos 90. Só que esse mito do caminhão acabou virando, vamos dizer assim, uma referência no mito dos jogos de Pokémon, sabe? Até porque era um caminhão literalmente do lado do SSN, que é o navio que você precisa ir para pegar o surf e tal. Por isso que muita gente achou que esse caminhão teria, vamos dizer assim, alguma utilidade ou coisa desse tipo. Mas futuramente eles acabaram descobrindo que esse caminhão na real faria parte de uma cidade que acabou sendo deletada. E a Game Freak decidiu só reutilizar o modelo, afinal na época eles não tinham tanto dinheiro que nem eles têm hoje. E eles ainda continuam fazendo jogos com essa qualidade, né? Mas tudo bem. Enfim, de qualquer maneira, a próxima coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui não é um mito, e sim uma lenda, já que possui um fundo de verdade. Quer dizer, possui e não possui um fundo de verdade. Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, em Resident Evil 2, você poderia desbloquear alguns modos, por exemplo, o modo mercenário com o Hank e o modo Tofu. Sim, o modo em que você jogava com o Tofu. E, bom, aproveitando essa bizarrice do Tofu, uma revista de games, chamada de Electronic Game Multi, no dia 1º de abril de 1998, mostrou essas imagens que vocês estão vendo aí, junto com o tutorial de como liberar o Akuma, tá? E por incrível que pareça, os passos para desbloquear o Akuma seriam mais fáceis do que de, bom, conseguir o Tofu, por incrível que pareça. Já que o jogador precisaria apenas conseguir o Rank A, o que é difícil, mas não tanto quanto o do Tofu, que era Rank S, usando apenas a faca e a pistola inicial. E na 7ª partida, no subterrâneo, ele deveria escrever Akuma em vez de Gets, que é a senha do subterrâneo da Umbrella e tal. Ah, e o Akuma não usaria armas de fogo, sim Hadoukens, como por exemplo o Hadouken normal e o Hadouken de fogo. Não dá pra dizer que não eram criativos. Mas se eu te dizer que existiu uma lenda que ficou tão, mas tão famosa que ela acabou se tornando verdade, e essa lenda é um tanto quanto curiosa, porque ela surgiu de um erro de tradução, que por sua vez passou por uma pegadinha de 1º de abril de novo, e passou a ser algo oficial num game. E é claro que eu estou falando do mestre de Ryu e Ken, o Shenlong. Como assim? Bom, vamos lá. Toda vez que o Ryu derrotava um oponente no Street Fighter 2, ele soltava sua frase de vitória, que no caso era: para me derrotar, você deve derrotar Shenlong primeiro. E não, esse Shenlong não é o dragão de Dragon Ball, e muito menos o mestre de Ryu e Ken, e sim uma má tradução de Shoryuken. Mas uma revista decidiu trollar todo mundo, e em mais uma pegadinha de 1º de abril, fez simplesmente falar que você poderia desbloquear o mestre de Ryu e Ken como um chefe secreto, que chegaria e derrotaria o Bison, e logo após você teria que lutar contra ele. E se você achou essa descrição muito familiar, é porque o Akuma foi baseado nessa lenda. Aliás, não só o Akuma, como também o Gouken, que é de fato o mestre de Ryu e Ken, também surgiu como personagem jogável. Claro, muito tempo depois no Street Fighter 4. Ainda assim ele surgiu como um personagem jogável. E claro, se estamos falando de jogos de luta e lendas, eu não posso deixar de falar de Scarlet no Mortal Kombat 2. E bom, a lenda da Scarlet surgiu do mesmo bug que originou Ermac, que pra quem não sabe,
Em um bug do Mortal Kombat 1, as roupas de Scorpion e Sub-Zero acabam ficando vermelhas. E nisso acabou surgindo um mito e tal que ele era um personagem secreto, assim como o Reptile. Reptile sim era um personagem secreto do Mortal Kombat 1. Ermac era apenas um erro, tanto que seu nome significa erro de macro. Em Mortal Kombat 3, Ermac acabou virando um personagem jogável. Já Scarlet seguia o mesmo padrão que a lenda de Ermac. A diferença é que acontecia com as personagens femininas, e mais especificamente no Mortal Kombat 2. Só que Scarlet acabou virando de fato uma personagem jogável, assim como Ermac. Só que ela demorou bem mais, já que ela surgiu como personagem DLC no Mortal Kombat 9. Mas não é só os jogos de lutas que vivem de lendas, e GTA prova muito bem isso. Se bem que GTA tem mais mito do que lenda de fato. Mas, de qualquer forma, a estética do GTA San Andreas, junto com a sua diversidade de bioma, fez com que ele fosse um palco para novos mistérios. Até porque vale lembrar a época em que o GTA San Andreas foi lançado, a internet não era muito de fácil acesso. Tanto é que o YouTube foi lançado um ano depois do GTA San Andreas. E, bom, mais ou menos por volta de 2009, 2008 ainda tinha bastante lenda sobre o jogo. Ah, e também tinha bastante vídeo assim também. Vídeos desse estilo eram muito comum no YouTube de antigamente. E eu diria que o GTA San Andreas foi o primeiro caso, vamos dizer assim, de lendas mais modernas dos games, causadas pela internet. O que é irônico, porque, como dito antes, se a internet meio que causou, entre aspas, a destruição de mitos e lendas dos games, ela foi responsável também pela criação de alguns um pouco mais modernos, depois da era do Super Nintendo e PS1. Mas ainda falando de mitos e lendas modernas no mundo dos games, algo que se tornou muito comum hoje em dia, não que na época não existia, são os mods. E bom, vários jogos possuem mods, assim como citado o próprio GTA San Andreas, que, por exemplo, o mod Mr. X foi responsável por fazer com que a galera realmente acreditasse que dava para encontrar o pé grande no GTA San Andreas, ou o Leatherface, ou até mesmo Godzilla, dependendo do qual mod era. Mas um jogo que teve um mod que enganou uma galera pra caramba, inclusive é considerado uma das primeiras decepções gameísticas da galera aqui, é obviamente o mod do Aether do Minecraft. O mod que supostamente trazia a dimensão do paraíso foi uma das primeiras enganações de uma geração da galera que cresceu no YouTube. Curiosamente, por mais que eu assistisse bastante YouTube de Minecraft e acompanhasse bastante coisa de Minecraft também, o Aether não fez parte da minha infância. Na verdade, pelo contrário, eu descobri ele faz uns 3, 4 anos. Eu descobri ele bem recentemente. Mas eu sei que uma galera simplesmente se iludiu com ele. E não é à toa, né? Até porque numa época em que a internet ainda engateava, por mais que o YouTube já fosse criado, a internet ainda estava nos seus primórdios, de certa forma, muita gente ainda nem sabia do contexto de mods e coisas desse tipo. Mas eu tenho que admitir que apesar de não ter sido enganado pelo Aether, eu fui enganado sim por um mod do GTA 4. Que era o mod do Homem de Ferro e tal. Então eu sei como é bem essa sensação de ser enganado por mod, mesmo não tendo sido enganado pelo Aether, tá? Eu sei bem como é isso. De qualquer forma, os games sempre vão ter mitos e lendas, seja dentro de sua lore, seja de mecânicas externas, ou seja até mesmo de coisas que você provavelmente não sabia sobre ele, e seja também de histórias que, por mais bizarras que pareçam, são reais. Mas eu diria que o que mais chama charme de mistérios e coisas dos games assim são as teorias. E essas, não importa quanto tempo passe e quanto tempo ainda irá passar, nunca deixarão de existir junto aos games. E algumas, quem sabe, não se tornam canônicas. Tipo, uma que pra mim era bem óbvia, mas que recentemente foi confirmada, a de que o Mario 3 era na verdade uma peça de teatro. E sim, essa teoria foi oficialmente confirmada, tá? Mas de qualquer forma eu vou ficando com o vídeo por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo para chegar em mais pessoas. E se quiserem doar para ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do LivePix no comentário fixado. E bem, é isso. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Fui.